Olá pessoal, conforme pedido do pessoal aí, eu estou falando alguma coisa de HQ, de revista. Aqui eu tenho esse almanaque de 1974, o almanaque do Homem-Aranha. É o lançamento da editora Ebal, nessa época a Ebal, aqui surpreendendo os fãs. A Ebal, algumas vezes ela fazia alguns almanaques em cores, é o caso desse aqui. Esse almanaque, ele contém duas histórias. Uma história do Homem-Aranha, e o Visão, e a outra história do Homem-Aranha e o Coisa, do Quarteto Fantástico. Eu particularmente eu gostei mais da história do Homem-Aranha com o Coisa do que essa primeira história, do Homem-Aranha, Conflito da Mente. O Conflito da Mente. Então, o que é o enredo aqui, basicamente? O Visão, ele chega, vai procurar o Homem-Aranha. O Visão, ele está com um problema que a cabeça dele está explodindo, está com muita dor, e ele procura o Homem-Aranha já meio que morrendo. Ele chega lá, consegue chegar lá. E acontece um caso interessante que nessa história, enquanto o Homem-Aranha recebe o Visão e vai cuidar do Visão, o Visão como que chega aqui, chega atormentado. Ele chega e aí o Homem-Aranha vai cuidar dele, só que o Harry, né, que é o Duende, o Harry tá lá na casa do Homem-Aranha. Então o Harry não pode saber que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. E o Harry não pode saber que o Visão é um androide, é um herói. Então acontece um conflitozinho ali, mas o Homem-Aranha, o Peter, consegue esconder. A história aqui, ela é baseada, o inimigo aqui é o meu Deus, fugiu o nome dele aqui. Eu vou folheando aqui e já te falo o nome dele. Mas ele tem uma nave, cai perto da casa dele no passado, e ele vai lá ver o que tinha, e ele acaba lá aprendendo alguns segredos, né? E acontece que ele também consegue desenvolver o controle da mente das pessoas. Eu estava aqui com o mestre dos bonecos. Como é que eu fui esquecer? O mestre dos bonecos. Aí ele começa a desenvolver essa técnica de fazer bonequinhos como se fosse tipo voodoo. Ele começa a fazer esse bonequinho de quem ele quer controlar, ele começa a controlar as pessoas. E ele faz um monstrão grande, e faz um bonequinho do monstrão e começa a controlar também, que é esse que ele vai usar para combater os heróis. O interessante, o mestre dos bonecos, é que ele tenta dominar o Visão. E o Visão daí está dando muita dor de cabeça, procura o Homem-Aranha, tem esse incidente com o Harry, que está lá, que é o Duende, e ele consegue esconder meio assim. O Harry fica meio preocupado, ele fala que não está acontecendo nada. Ele fala, mas eu ouvi uns passos aí, está acontecendo alguma coisa aí. Ele falou, não tem nada não, é só o vento aqui batendo na janela e tal. E aí ele sai e o Visão está tentando descobrir o que está acontecendo com ele. E aí ele tem esses bonequinhos aqui, que ele faz para dominar. Né? Tem a engenhoca grande e ele faz o boneco, né? Porque é o mestre dos bonecos, ele faz um bonequinho e começa a dominar daí aquela criatura. E essa criatura, a intenção dele é destruir quem? O Homem-Aranha. E aí começa a luta, essa criatura grande encontra o Homem-Aranha e eles começam a lutar. E o Visão ainda com aquela dor de cabeça, até que ele encontra o mestre dos bonecos. E eles começam a lutar. Ele dá um chute aqui no Visão. E aí tem uma cena interessante que o Peter ele vai tentar ajudar o Visão. O Visão ele fala assim, mas eu vou te levar para um hospital. E lá o pessoal vai cuidar de você, pô. Essa dor aí deve ser alguma coisa fora do comum.
Aí ele diz assim, mas como é que você vai me levar para o hospital? Eu sou um androide. Era melhor levar para um eletricista. Ele falou assim, não, eu vou te levar então para o centro de ciência e de tecnologia, que aí o próprio Peter faz os consertos, os reparos que é necessário no Visão. E aí quando o Visão encontra o mestre dos bonecos, ele descobre que essa força que estava vindo contra ele era do mestre dos bonecos. Então quando os dois se encontram, o Visão entra dentro da mente dele e esse poder do mestre dos bonecos desaparece. No final quem dá a vitória para o Peter é o próprio Visão, né? O Visão talvez é o herói protagonista nessa história do Homem-Aranha. E é uma história curta, fechadinha. E aqui no final nossos heróis saem aqui, né? O Visão sai aqui despedindo do Homem-Aranha. A segunda história, que são só 2 histórias, é a história que eu mais gostei, que é porque fala do o Homem-Aranha e o Coisa juntos, né? Eles sempre, no passado aí, eles trabalhavam, tinha várias histórias que eles colocavam juntos, né? Aqui eles estão juntos e eles enfrentam um adversário. Eles enfrentam um adversário que é o pai, nada mais, nada menos que o pai da Alicia, que é a namorada do Coisa, aquela menina que é cega. E é interessante nessa história aqui que passa exatamente como que ela veio perder a visão, como que ela perdeu a visão. A culpa mesmo foi a culpa do pai dela, que tinha uma disputa lá de uma empresa que eles tinham, traiu o amigo dele, e o amigo dele era empresário, eles eram sócios, e ele gostava da mulher do amigo dele, que tinha a menina, a Alicia. E aí, para passar a perna nele, ele provocou lá uma explosão, e nessa explosão a menina, para atingir o sócio dele, nessa explosão que não tinha relação com o sentimento, era mais por causa do comércio. Nessa explosão o rapaz, o sócio dele, morreu e ele acabou cegando a Alicia, e ainda era uma menininha, e ele pega ela para cuidar ali, e a mulher não sabe que ele foi que provocou a cegueira, né, a perca da visão da filha do sócio dele, e acaba criando ela, assim, tipo, como pai, né, como padrasto da Alicia, e depois ela conhece o Coisa. Aí ele tem um projeto aqui de dominar, é um projeto do bandido, né, que sempre quer estar por cima, mas o Coisa e o Homem-Aranha estão juntos, eles viajam para lá e acabam lá na ilha, onde é que ele está montando todo o quartel-general dele para conquistar aí aqui está a história, né, a parte que eu falei, esse rapaz aqui, e esse aqui é o padrasto dela. No final, ele prende eles lá e acha que o Coisa não vai sair da onde ele prendeu, mas eles acabam saindo. O Homem-Aranha sai por um canto aqui, o Homem-Aranha sai por aqui, o Coisa sai na pancada, de repente ele aparece lá, porque ele é muito forte, estourou tudo lá e acaba vencendo o pai da Alicia. O pai da Alicia. É uma história bacaninha. Eles usam aqui o jato do quarteto, mas é só Coisa que está contracenando aqui nessa história junto com o Homem-Aranha. Muito bem, esse é o almanaque, então, do Homem-Aranha de 1974, em cores, lançado pela Ebal, com 2 histórias. Aqui é a contracapa do almanaque do Batman e também do almanaque de Zorro. Pessoal, ficamos por aqui.
Um abraço a todos. Colecione gibi também, que é bom. Eu prefiro os mais antigos. Gosto muito de Ebal, RGE, Block, Cruzeiro, JEP, Cedibra. Tem várias, AVEC, né, nas histórias de faroeste, a própria Ebal, né, em algumas histórias de faroeste. Coleciono os gibis, que também são coisas boas. Pena que o gibi hoje está muito caro. E os heróis de hoje são os mesmos heróis, mas com a mente das pessoas de hoje. Muito estranhas as histórias de hoje, muito esquisita. Está dentro do contexto de hoje. Eu não gosto. Antigamente, o prazer do herói era prender o vilão e levar para a cadeia, ele cumpria sua pena. Hoje os heróis matam. Né? Então tinha muito mais ética, tinha muito mais... Né? Era mais refinado, tanto o vilão quanto o herói. Hoje está tudo misturado. Infelizmente, por causa disso, a gente dá preferência às revistas mais antigas. Os enredos são melhores, as histórias são melhores, e não existe tanta apelação, apologia também à violência. Mas ficamos por aqui, por isso incentivo a colecionar as revistas mais antigas. Uma parte boa, em primeira mão aí para quem ainda não sabe, as revistas da Disney, elas estão sendo publicadas pela Culturama ali do Rio Grande do Sul. Então você que ainda não é um colecionador Disney, você tem a oportunidade de começar do zero. Procure aí na internet, a Culturama está fazendo assinaturas para aqueles que gostam das revistas Disney. Um abraço a todos e até a próxima.